Olá, você seja bem-vindo a mais um Além do Olhar. É um prazer você que me acompanha tanto pela TV Balneário Camboriú, TV Mocinha, ou você que me acompanha pelo nosso canal do YouTube. Se você está no YouTube, não esquece, aperte o sininho, começa a seguir a gente, deixa aquele like para reforçar o canal. No Além do Olhar de hoje, eu trago aqui como convidada uma pessoa que eu acabei de conhecer. Conheci ela nas redes digitais. E quando eu encontrei no Instagram, eu comecei a ler algumas coisas do seu currículo e aquilo me chamou a atenção porque se fala muito hoje em espiritualidade, em reiki, em massagens tântricas, massagens energéticas. E hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Quem está comigo é a Grace. Muito presente em receber, Grace. Prazer é meu, Sandra. Tá um Obrigada. pouquinho nervosa, tô sentindo. Não, eu só não tô acostumada tanto a É, falar assim para mais pessoas, mas tá tudo certo. tá tudo certo. Eu preparei aqui, como eu não sou um experiente do assunto, mas um curioso, algumas perguntas para a gente começar o papo. Mas antes de começar as perguntas, eu quero perguntar quem é a Grace? Então, vamos lá. Eu sou a Grace, sou blumenauense. Tô aqui nessa região do litoral já há mais de 10 anos, né? Balneário, Itajaí, Itapema, já morei por aqui tudo. E tenho atuado aqui no ramo terapêutico há 5 anos de maneira só com as terapias mesmo, né? Então, eu sou professora de educação física de formação, né? Trabalhei muitos anos nessa área e vim de Blumenau para cá para atuar nessa área, né? Onde eu estive em academias e clubes trabalhando com isso muitos anos. E as terapias começaram a me chamar a atenção, né? Eu comecei com barras de axis há cerca de uns 8 anos atrás, onde eu não conhecia nada do que era esse mundo espiritual, né? Então, para mim foi tudo novidade e estudei muito a partir de então, né? Foi um grande despertar para mim espiritual, de autoconhecimento e tudo isso, como tu falou que se fala tanto hoje em dia, né? Desse mundo todo do autoconhecimento e da espiritualidade. E de lá para cá só melhorou, né? Então eu fui procurando outras terapias que me chamavam a atenção, me formei no Reiki, né? Um mestrado em Reiki, e foi bem importante. Foram todas portas que foram se abrindo para mim cada vez mais expansivo, né? Cada vez eu aprendendo mais e estudando muito, entendendo como que funciona tanto a parte corporal como a energética, emocional, mental, tudo isso foi interligado. E para mim é um prazer estar aqui e falar sobre isso, que é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer de verdade, né? E então o mais recente foi o Tantra, né? Que entrou para me mostrar como que você lida com as pessoas na parte física, como que é o corporal de tudo isso, né? Porque você vai num psicólogo, você senta e conversa muito, ele mexe talvez com o teu emocional, com a tua mente, mas quando vai para as terapias corporais, então é um pouco diferente, né? É o toque, é o contato físico, tudo isso era novo para mim, né? Porque eu dava aula de educação física, eu via corpos e vez ou outra a gente conduz o movimento e tal, mas estar tão próximo, né, como é uma massagem, então para mim foi um campo novo. E aí já inseri no Tantra, né? Pensa só. Para quem conhece sabe que o Tantra ele trabalha com a intimidade, né? Então não é só uma massagem comum, relaxante, ou terapêutica para dores, enfim, né? O Tantra ele vai um pouco mais a fundo. Existe ainda um certo tabu ou um certo preconceito ou o olhar das pessoas, falta informação. Como é que tu vê isso do lado de fora, da reação das pessoas? Sim, existe bastante, né? O tabu com a sexualidade, com o prazer, tudo isso existe, é muito grande e realmente é até um obstáculo que quem está trabalhando com isso enfrenta, né? Mas estamos aqui para trazer a palavra do Tantra, né? A gente sempre colocando a verdade do que é, né? Para que as pessoas não fiquem na uma ideia equivocada, né? Mas existe sim o tabu. Eu acredito que não só com o Tantra, mas com a sexualidade de forma geral, porque você percebe que algo que é um tabu, que a gente não fala tanto, mas as pessoas procuram muito por isso, seja através de sites adultos, né, pornografia, e a própria oferta, né, de serviços sexuais tem bastante no Brasil, uma coisa assim que cresce demais, né? Quem não está observando essa área talvez não faça ideia do quanto é. E particularmente aqui a nossa região Balneário Camboriú, ela tem uma certa fama em relação a isso. Quem
observa um pouco mais e entende daqui da região, sabe que nós somos um ponto turístico muito atrativo para o mundo inteiro, né? E todo lugar que é muito atrativo, de glamour, de tudo isso que as pessoas vêm buscar aqui, grandes prédios, tudo isso é a luxúria, né? Então, isso leva para o lado sexual, sempre vai levar. Então, você veja que é complicado lidar com algo que as pessoas não querem falar muito sobre, mas elas querem fazer. Eu vou falar como eu enxergo aqui do lado de fora. Porque quando a gente fala em Tantra e a gente acaba vendo muito o anúncio pago nas redes sociais, você vê que a forma da abordagem da maioria desses anúncios é uma mulher já quase que despida, né? Se insinuando e com aquela vozinha doce querendo conquistar. A intenção do Tantra é isso? Não, de maneira alguma. É isso que eu ia te falar. Então, por termos aqui esse apelo do turismo, acaba sendo algo que quem está querendo pescar aí, principalmente turistas e pessoal que está na área, acaba indo para esse lado porque sabe que vende. E aí mistura tudo. Porque assim, ó, uma pessoa que ela não tem hábito de frequentar lugares, né, vamos falar de casas que vendem, Casas né? de prostituição. Isso, que vendem o sexo mesmo. Essas pessoas elas não querem procurar esse lugar, mas elas querem alguma coisa diferente. Principalmente quem vem de férias, a gente recebe pessoas de vários países aqui mesmo, né? Então elas acabam indo para esse lado. Pô, então tem Tantra, o que que é isso? Vou lá ver. Daí, como você falou, se depara com um anúncio desse, ou a pessoa às vezes vai procurar mesmo, joga no Google lá, né? E acaba encontrando alguém que está oferecendo algo que ela pegou o gancho do Tantra para ela conseguir vender um serviço que não é Tantra, mas que passa perto porque é uma linha muito tênue que divide uma terapia tântrica que mexe com o corpo, com a sexualidade, para algo a mais. Uma Então, prostituição, no para caso. uma prostituição. E tá tudo bem quem faz isso, tá? As meninas e meninos que trabalham com isso, eu não tenho problema nenhum. Cada um Não, faz o seu trabalho. a forma que eu quero abordar não é questão de questionando as pessoas em si, mas chamando a atenção para aquilo que é a essência, o que deveria ser e o que eles tornam. Né? Porque cada um que faz com o seu corpo é problema seu. Mas quando a gente pega, porque qual é a origem do Tantra? A origem do Tantra é muito antiga, né? Vem lá da Índia. Ou seja, tem uma história por trás. Exatamente. Não é uma coisa que foi criada ontem, com uma invenção popular para vender. E quando você pega isso e distorce isso, aí que começa a minha preocupação. Por quê? Porque a verdadeira informação sobre não chega. Exatamente. Porque a informação errada é a que chega com maior velocidade. Sim, sim, exatamente. Então é por isso que a gente que trabalha, faz esse trabalho com ética, com profissionalismo mesmo, dentro da base do Tantra do que é para ser, que estamos sempre aí tentando levar essa informação, né, e mostrar para as pessoas o que é realmente. Então, assim, eu já fui mais cabreira com isso, sabe, Sandro? Mas eu entendi que profissionais bons e ruins vai ter em todas as áreas. Vai ter aquele que vai querer ganhar dinheiro a qualquer custo e vai inventar coisas, vai criar coisas que não são muito lógicas e vai acabar vendendo, porque sempre tem alguém que vai comprar, seja lá o que for, né? E vai ter profissionais muito bons. Então, eu parei de me preocupar com quem está fazendo algo que não é de acordo com o que eu faço e eu acredito, e passei a me concentrar mais no meu. É só o que eu posso mudar, eu não posso mudar o que está acontecendo fora de mim, né? Aí já entramos toda numa parte aí do mental, né? Quando eu tenho consciência que eu só posso fazer o meu da melhor maneira possível, eu paro de me preocupar com o que está acontecendo fora. Eu alerto, sim, vou sempre trazer. Inclusive, essa semana que passou, eu fiz alguns stories, né, falando sobre isso, das pessoas que não confundirem, porque a minha preocupação daí não é com quem está fazendo um trabalho contra, mas é de quem precisa de algo tão importante como é uma terapia tântrica e não vai porque confundiu por conta dessa informação equivocada. Então, se eu vou me preocupar com alguma coisa, seria exatamente com isso, de não estar chegando nas pessoas que querem de verdade algo terapêutico para se curar de alguma situação, né? E acabam não indo porque ficam confusas, né? Então, o Tantra, de forma séria
ele é indicado para que situações? Então, o Tantra, ele como trabalha com sexualidade, a gente sempre vai puxar por isso primeiro, né? A pessoa que tem qualquer questão referente à sua sexualidade. Homens, mulheres e até mesmo os casais que querem vir para arrumar alguma coisa dentro do seu casamento, da sua sexualidade, ou de forma individual, né? Às vezes esse homem, essa mulher vai procurar porque algo dentro da sua sexualidade não está legal. E aí eu vou, né, trazer aqui um parênteses, que se algo na sua sexualidade não está legal, pode ter certeza que não é só nesse campo que não está legal. Tem outras coisas da vida que também isso não está tão bom assim. É que lá na sexualidade dói mais, né? É. Mexe com o ego, mexe Mexe com... com o ego, né? Principalmente do homem, né? Que às vezes ele está ali com uma situação na sexualidade, uma falta de ereção, uma ejaculação precoce. Tudo isso é tratado dentro do Tantra. Todas Oh, essas questões da sexualidade. E da mulher, então, várias outras, né? Falta de libido, não conseguir sentir o toque, sentir o prazer. Tudo isso é olhado através do olhar do Tantra e com a possibilidade de você se ver livre de qualquer tipo de desconforto que esteja causando aí na tua vida íntima, né? mulheres, principalmente na idade entre 45 e 55 anos, que começam a entrar na menopausa, sofrem toda a questão hormonal que acontece, e geralmente não é todas que procuram um médico para fazer um acompanhamento. Acabam-se que depois que passa aquele período e entra na menopausa, muitas reclamam da falta de libido. O Tantra resolve isso ou precisa mesmo assim procurar o médico, fazer reposição hormonal? Sim, de qualquer forma vai precisar procurar, né, um médico, porque o Tantra ele vai trabalhar alguns pontos disso na tua vida. Mas se teus hormônios estiverem totalmente alterados, não tem como mexer nisso nessa profundidade. E se for pouca coisa, né, talvez até numa idade um pouco mais jovem, onde é mais fácil de corrigir isso com uma terapia, pode ser até que consiga, né? Uma mulher mais jovem consiga regular a hormonal dela, se ela tiver ali num processo terapêutico, onde ela vai explorando o seu prazer e você sabe tudo que o prazer traz, né? Um aumento de vários hormônios ali da alegria, da felicidade, mas quando chega numa idade mais avançada, onde as taxas hormonais, ela realmente vira uma bagunça, então precisa de esse acompanhamento médico, é claro, vai ser muito importante, não é só parte sexual que a gente está falando, é de um quadro total de saúde, né? Desde saúde cardíaca até mesmo mental, tudo isso. Mas o Tantra, sim, ele vai trazer para essa mulher que está em tratamento, né, numa reposição, seja lá o tratamento que ela escolher, vai trazer uma qualidade de vida melhor. Não só sexual, porque a partir dali essa mulher sente-se mais feminina, mais empoderada, mais livre, mais cheia de vida, com mais vontade de viver, né? Eu mesma vi isso de pessoas, mulheres um pouco mais velhas, que passaram a sentir prazer, coisa que durante uma vida inteira de casada elas não tiveram. Eu ia entrar nesse ponto agora que, devido à nossa cultura machista, eu tento ser bonzinho nesse sentido. Devido à nossa cultura machista, a mulher sempre foi muito colocada de lado. Para usar um termo assim bem chulo, era um depósito de esperma. É. Por muitos anos. Eu até vou dizer que ainda não é muito diferente disso. Eu vejo poucos homens falando de forma diferente. E isso também causa, ao longo da vida, mulheres que nunca se conheceram sexualmente falando. Só sabe daquele cara que chega lá e diz assim, vou te usar hoje. Igual aquele meme da novela. Aí, o que acontece? O Tantra ajuda essa mulher a se autoconhecer, a conhecer o seu corpo? Sim, é exatamente isso. Você passa por um processo ali na massagem onde você vai sentindo partes do teu corpo que estavam adormecidas, talvez até uma vida inteira, né? Sensações novas.
E a expansão do prazer, se já existia o prazer, ele passa a ser mais expansivo. Porque o que que é? A ideia do Tantra é você estar no momento presente. E quando você vem para o momento presente, isso é através de respirações, dos vários tipos de toque que tem, né, pelo corpo inteiro, você está com o teu corpo totalmente à disposição para tudo que vai acontecer. Então, vai despertando sensações diferentes. Né? E quando chega na parte mais íntima, então esse prazer ele expande de uma forma muito interessante, é muito legal mesmo. E aí você imagina uma mulher que foi usada, né, pelo marido dessa forma, e não estamos falando que ele seja um marido ruim, talvez tenha sido um casamento muito feliz, mas culturalmente a A gente questão cultural entende, né, que é assim. Nós entendemos que é assim. Então, de repente ela vai para uma terapia e ela começa a descobrir que existe muito mais do que aquilo que ela viveu. Né? Então, eu já vi casos de senhora de 70, mais de 70 anos que nunca tinha tido prazer e começou a fazer o tratamento com o Tantra e sentiu, né, o prazer ali na sessão e foi ficando cada vez mais feliz. E aí ela mudou o estilo dela se vestir, A o autoestima muda, cabelo tudo muda. mudou, tirou um óculos pesado que ela não, que ninguém via que ela tinha olhos azuis lindos. E tudo isso porque ela estava se sentindo viva, estava sentindo prazer, porque o prazer do ato sexual, da massagem, esse prazer que vem ali do chakra básico, tudo isso da parte sexual, ele se expande para todos os campos da tua vida. Então você passa a ter mais vontade de fazer tudo, o seu trabalho, estar com a tua família, viajar, né? É como se diz, você tem tesão pela vida. E se sente vivo. E se sente vivo. Então imagina, né, que maravilha você chegar nessa idade da vida onde parece que já tudo se acabou, está só esperando fechar os olhos, e aí você descobre que ainda tem muito mais. O que mais me chama a atenção nessa área do Tantra é que ele vem quebrando padrões e paradigmas, né? Por exemplo, eu vou usar lá a época de papai. Ele olha para a mulher e só enxerga duas coisas nela. Ela enxerga o peito e a vagina. Sim. E uma mulher é muito mais do que isso. Sim. E até hoje os homens eu acho que ainda têm uma certa dificuldade, ou vergonha, ou é cultural, ou o cara é uma desgraça. Ou é tudo isso junto. Exatamente. Porque eu entendo que a vida sexual em casal, a vida sexual em si, ela é uma abordagem muito mais do que deitar e gozar. Sim. É muito mais entrega. Sim. Quando a gente fala em mulher, porque a gente sabe da cultura, ok, a gente sabe que existe muito tabu, que a mulher foi maltratada. E tem muito homem que chega lá e se descobre fisicamente falando, porque o homem, na cabeça dele, é o pênis ficar duro, mexer e gozar, acabou. Sim, sim. Então, quando o homem ele procura pela massagem tântrica, ele geralmente tem, a maioria deles tem a ideia de um momento de prazer, ele está buscando por isso. Né? Ou ele está muito estressado, ou ele às vezes separou e daí está sozinho muito tempo e não consegue encontrar uma mulher. E aí ele quer um momento de prazer, ele quer um toque, uma atenção. E ele vai com esse objetivo e no meio do caminho ele descobre que é muito mais. Ele começa a entender que o Tantra ele não é só parte íntima, não é só, como tu falou, deitar ali e receber um toque e ter um orgasmo e acabou. Né? Ele vai para uma observação muito maior de si mesmo, né? Passa a entender que às vezes ele nem era aquilo tudo que ele achava que era. Ótimo né? isso. Aí, que mais? Ele passa a ver que, eu não tenho problema nenhum. Alguns chegam, eu pergunto, você está com alguma dificuldade, alguma coisa que ela quer relatar, né? Não, tá tudo certo, tá tudo bem. E aí, no meio da massagem, ele descobre que não tá tudo bem. Que ele teve uma situação ali que ele não gostou, né? Ou ele teve uma ejaculação precoce, foi muito rápido, ou demorou muito, ou ele nem conseguiu. De tudo isso pode acontecer. Cientificamente falando, um homem saudável chegou no orgasmo em até 7 minutos. Cientificamente. Isso é científico. Sim. Eu aprendi que um homem inteligente consegue se guardar para mais tempo. Claro. Sim. Né? E tem aqueles que mal encosta, já foi. Já acabou, né? Aí esses eu sinto um pouco de pena. Isso. Por ele, pela mulher, por todo mundo. Sim, por todo. Né? Porque, tipo assim, por mais. Ele gozou, ele tá satisfeito e ela não. Na minha concepção, o cara sai frustrado.
Então. Porque ele sabe que ele não... O guerreiro morreu antes de começar a guerra. Que pena, né? Aí a pergunta, o Tantra consegue resolver isso? Sim, com Quanto certeza. tempo leva? A gente está falando de terapia. Então, terapia não é uma sessão. Terapia são várias sessões. Sim. Em quanto tempo, em média, para pegar um homem desequilibrado e botar ele na linha? Isso vai depender muito de como que é a vontade dessa pessoa de melhorar isso, sabe? Do compromisso que ela tem com esse processo. Isso é para tudo, né? Um processo de um psicólogo, isso vai depender de quanto que a pessoa ela está envolvida em realmente curar aquilo e melhorar, né? E isso também depende do quanto ela se incomoda com essa situação. Porque se esse homem está vindo procurar isso para corrigir essa situação porque a mulher reclama e na verdade ele nunca nem deu bola para isso, para ele tá bom assim, então talvez ele não queira mesmo, né, consertar. Mas vamos supor que esse homem esclareceu na mente dele que esse assunto é algo importante e ele precisa olhar com mais atenção, né? Eu considero, eu já tive clientes assim que vinham cerca de a cada 5 semanas uma vez, vamos supor. Em menos de um ano ele estava completamente diferente. Uau. É. É uma É terapia? uma terapia, é um processo. E eu ainda considero que precisaria estar um pouco mais comprometido com esse tema, né? Falando em especial dessa pessoa que eu tenho aqui em mente, não ficou tão comprometido com essa cura, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas veio e, através do processo do Tantra, ele conseguiu evoluir para isso, porque existe toda uma técnica envolvida, né? E são respirações, como é conduzido, então tudo isso é bem amplo, né, de explicar. E a pessoa, quando ela está disposta realmente a passar pelo processo, ela vai fazer com vontade ali, né? Não, tem que respirar, é agora, então eu respiro fundo, quanto? 10 vezes? Vou fazer 10 vezes. E aí vai fazendo de acordo com o que é orientado. Então, é claro que nesse caso, né, da ejaculação precoce, exige todo um acompanhamento. Eu acredito que antes de você procurar o Tantra, a pessoa já talvez até procurou um médico ou um psicólogo. Urologista e tal, Para para... entender, né? E aí eu até prefiro, porque aí eu não fico ali patinando na água sem saber o que que é. Às vezes a pessoa está com uma condição física que não vai ter muito o que ser feito antes dela corrigir isso, né? Ou até uma falta de ereção, que pode acontecer no homem também. Às vezes é uma questão hormonal, é uma questão física. Então, corrigiu tudo, tá tudo certo. Não, o médico falou que tá tudo bem, só que eu não tô legal, isso ainda está acontecendo. Aí a gente vai para um processo terapêutico dentro do Tantra, do Neurotantra, que é a abordagem que eu trabalho, que vai envolver muito mais do que só uma sessão de massagem, né? Quando a gente fala em neuro, nós estamos falando em mente. A gente pode dizer que boa parte... Eu nem comecei a fazer as perguntas. A boa parte dos problemas, tanto homens quanto mulheres, é muito mais neuro do que física? Eu acho que não muito mais, mas existe uma grande parcela, assim, que acaba envolvendo. Porque de toda forma vai ser sempre as duas coisas, sabe? Nunca é só físico, nunca é só mental e nunca é só emocional. Isso está tudo interligado, né? Então, e até mesmo a pessoa quando chega assim para eu entender o que que é de primeira não é tão fácil, né? Porque como a gente falou, é um assunto que tem um certo tabu. Então, por mais que ela se dispôs a estar ali, a passar por um processo terapêutico, ainda assim, talvez ela não se abra logo de primeira. Então, eu preciso investigar, eu vou através de uma conversa, de algumas perguntas bem direcionadas, numa escuta bem consciente, bem ali participativa, para poder entender o que está acontecendo, né? Mas muitos casos envolve sim a parte do mental, envolve. Eu imagino porque eu conheci pessoas que, depende da frase, tu matava a pessoa e ela passava dias, cabeça baixa, parecia que ia morrer. Tem Sim, pessoas que precisam de palavras de afirmação, sim, né? E que quando não recebem acabam meio que destruídas. E isso também na prática dentro do relacionamento. sim, sim, com certeza. Quando você fala em reprogramar a mente, o que exatamente está sendo reprogramado? Crença, emoções ou a identidade da pessoa? Seria mais o campo de crenças,
porque as crenças levam a emoções. Quando a gente reprograma a mente, a gente está falando de mente inconsciente, né? Porque é o inconsciente que comanda o nosso consciente. Mas olha só que loucura, né? Isso é papo de maluca. Mas é o nosso consciente que permite que uma nova programação entre no inconsciente. Então eles trabalham juntos, né? Então, por exemplo, tudo aquilo que você viveu na sua infância, ele ficou gravado lá no seu inconsciente. Sua infância, sua fase adulta, tudo isso vai sendo armazenado. Algumas coisas a gente nem lembra. Você já passou por uma situação assim, ó, alguém falou alguma coisa e você, nossa, é verdade, quando eu era criança tinha isso. Ou Traz a era, memória daquele momento, né? ou era uma comida, um lugar. É verdade, a gente viajava para tal lugar quando eu era criança. Não era uma coisa que tu tinha na tua mente agora, que tu lembra de vez em quando, todo dia tu pensa naquilo. Não. Mas houve um gatilho que te levou nessa memória. Essa memória estava no inconsciente. Então, esse inconsciente é o que comanda toda a tua vida. E você calcule que ele é cerca de 95 a 98% do nosso cérebro, da nossa O mente, inconsciente. o inconsciente. Então nunca foi culpa minha, foi do meu Do teu inconsciente. inconsciente, que é você. Não vamos fugir aqui da culpa, né? Eu não gosto de usar a palavra culpa, mas é a responsabilidade de tudo que a gente vive está no nosso inconsciente. Então, quando eu falo em reprogramar, é você pegar isso que está lá, que são crenças, né? São memórias e coisas que você tem como certo, que é aquilo e pronto. E aí você passa primeiro a apagar tudo isso, é toda uma técnica, é um processo, né? Onde você vai dando um comando para a tua mente. E isso através da mente consciente, porque é essa que nós estamos usando para conversar aqui. É o consciente, é aquilo que tu tem na superfície que está na lógica para você. Então, a partir dessa mente consciente que você raciocina, você vai dar comandos para que o teu inconsciente, que está lá embaixo, é aquele iceberg imerso lá, ele possa trazer à tona para o consciente para poder limpar e depois reprogramar. Então, a resposta seria mesmo a reprogramação de crenças. E quando a gente fala em crença, em consciência, isso também traz problemas na vida sexual? Sim, com certeza. Uma pessoa que entende que ela não merece muito amor, porque ela foi uma criança que precisou lutar pelo amor, que ela pode ter sido rejeitada, maltratada, e às vezes não precisa ser algo muito grande, não, pode ser algo pequeno, porque para a criança tudo é grande, né? Para a criança, um não dito na hora que ela estava tão empolgada que ela queria fazer uma coisa, aquilo pode ser a ruína. Ela fica arrasada, a gente vê, né? Sim. Chora e faz um drama, e aí não foi acolhida. Então, existem esses traumas, essas crenças que vão ficando ali. E aí você imagina que essa criança cresce achando que ela não merece ser amada, porque ela quis tanto quando era criancinha e não teve. E se ela não merece ser amada, ela aceita qualquer coisa. E o relacionamento vai para esse lugar, né? Chega alguém, entrega tão pouco e ela aceita porque para ela aquilo é suficiente. Na verdade, não é, mas ela acha que é. E aí vira essa bola de neve, né? Na maioria dos relacionamentos que a gente vê, que estão sempre com uma perna faltando, né? Tá sempre meio bambo ali, meio manco. Eu conversei com uma pessoa faz pouco tempo e ela comentou que ela já estava no terceiro ou quarto casamento. E quando ela começou a contar as histórias do porquê não estava dando certo esses relacionamentos, eu vi quase que um padrão repetitivo. Isso é gerado por essas crenças que foram plantadas lá na infância, de um relacionamento paterno talvez não tão bom? Sim, também, mas não só isso, né? Existem essas crenças que foram plantadas na infância e existem também uma ancestralidade, né? Que vai trazendo lá da sua avó e a sua mãe, todas elas tinham uma forma de viver. E às vezes aquilo não foi nem expresso, né, verbalmente, não foi trazido como uma verdade que ela tinha que engolir, mas era só uma forma de viver. Então, vem também de um padrão ancestral, e é claro, se a gente for para a parte da ciência, né, existe também um padrão genético envolvido nisso. Os genes, eles vêm com uma marca, né,
E hoje em dia já se entende que isso não é um destino final, que ele pode ser sim modificado, e através da reprogramação mental a gente tem conseguido fazer isso, onde você reprograma até mesmo as suas células. A metanoia e agora metacorpo. O prazer que você menciona no Neurotantra é só físico ou ele pode ser uma ferramenta real de cura emocional? Ele pode ser sim, porque o prazer físico ali na hora ele é momentâneo, né? Você vai ter uma expansão do prazer e conforme mais sessões você vai entendendo como que teu corpo funciona e cada vez vai ficando melhor, mais prazeroso. E você, como a situação da senhora que eu falei, né? Que a partir daí ela começou a se ver mais bonita, trocou até as roupas e mudou o visual, porque ela passou a estar curada de coisas que ela não tinha acesso, que era o prazer da própria vida de viver, né? Então, sim, eu levo isso como uma cura real. Essa senhora era casada? Ela não é mais casada. Acho que ela é viúva, se eu não me engano. E ela descobriu isso depois, então? Sim. Oxe. É. Deve ter arrumado alguém depois dessa história. Pode estar Tomara curada. que sim. Muita gente associa o Tantra a algo superficial ou só sexualizado. Onde está o erro dessa visão? A informação equivocada mesmo, né? E não digo só de quem informa, mas de quem busca por isso, né? Porque em qualquer campo vai ter informação equivocada. A gente é que precisa ir atrás. Se eu vejo uma propaganda e eu não entendi muito bem o que é aquilo, mas eu tenho curiosidade, então é minha obrigação ir atrás da informação correta, né? E não ficar só nesse superficial. Existe uma outra massagem que é Nuru? Tem a Nuru também, aham. Qual é a diferença do Tantra e o Nuru? O Nuru ele tem origem japonesa, né? Uma massagem que é corpo a corpo e é uma técnica diferente. Eu não atuo dentro da Nuru, então não saberia explicar exatamente como é, mas ela é uma massagem considerada das massagens sensuais. Sensuais. É isso. E essa origem já é japonesa. É, Já que diferente. o Tantra, Da Índia. indiano. Ou seja, são povos bem É, distintos. sim. Interessante isso, né? Quando a gente vê que, por mais que sejam diferentes, mas também chegam no mesmo local, que é a sexualidade, e é uma coisa ancestral, a gente vem sofrendo problemas sexuais há muito Pois tempo. então. É que assim, o Tantra, vou falar da onde eu conheço, né? O Tantra, apesar dele ser muito antigo, quando ele vem lá da Índia, ele não é da forma como a gente conhece o Tantra aqui. É bem diferente. Lá eles praticam o Tantra, na verdade é uma forma de viver, né? O Tantra ele é primo do Yoga, então eles andam juntos ali. E a prática aqui no Brasil, porque nós somos muito, né, do corpo. Latino. O latino tem isso. Então, para a gente estar numa massagem é algo muito fácil de acontecer. A gente tolera ali o corpo sendo tocado com muito mais facilidade, né? E por isso é que foi aceito tão bem há anos atrás, quando começou, né, o movimento tântrico no Brasil, foi muito aceito a massagem. Mas isso vem da Índia com um foco totalmente diferente, né? É mais sobre meditação, respiração, movimento. Eu, particularmente, eu sou muito curioso a respeito do assunto, porque eu faço massagem a cada 15 dias. Para mim já é um ritual. A cada 15 dias eu vou lá na minha massagista de Itajaí, massagem relaxante. Ela bota a minha musculatura tudo no lugar de novo, que os nervos saem, velho, né? Basta, eu fui para final de semana, eu fui a Palhoça e voltei de carro. Já chegou. Segunda-feira eu já estava com o ciático meio torto. Ela foi lá, já deu um jeito. Eu digo que o meu mês começa em 2 momentos, né? No início do mês e no meio do mês. Então eu volto com o corpo voltado ao normal. Alinhado. E mesmo sendo uma pessoa que gosta de sexo, eu gosto de sexo, acho o sexo maravilhoso, ela me tocando eu nunca senti nada. Às vezes muita dor, tá, Raquel? Só para avisar. Mas, tipo, ela é uma mulher linda, bonita, mas nunca, em nada que ela fez no meu corpo, por mais que não toque nas partes íntimas, né? Diferente quando você está num relacionamento, às vezes não precisa nem tocar, já fica maluco. É engraçado isso, e isso me gera curiosidade quando se fala do Tântrica. Eu não tenho problema nem de ficar pelado. Eu vivo o dia todo pelado dentro de casa, então... O que é? São os chakras, são os pontos.
Claro, obviamente, se for tocar no órgão genital, quando a gente fala isso, Sim, é óbvio que vai sentir prazer, ereção normal, a circulação vai aumentar. Mas existem outros pontos no corpo que ativa isso? sim. Então, na verdade, eu sempre acredito que é a intenção. Porque no Tantra, a tua intenção chega primeiro que a tua mão, no toque. E isso é um movimento energético, né? Então, quando eu vou com a intenção de receber o teu corpo com amorosidade, com afeto, com atenção especial, eu estou ali só para você. Esse momento é teu, eu não tenho mais nada na minha mente. Então, você imagina em que momento da tua vida você teve essa Ou experiência. seja, é a conexão de quem vai e de quem está dando. Isso. Então você já vai sabendo que vai existir esse movimento energético da parte sexual, a energia Kundalini vai ali ser acordada, né? Mesmo que um pouquinho, porque é uma energia bem poderosa. Então, e eu venho com a minha intenção, então isso tudo junto gera um movimento energético, né? E claro, existem os toques, eu não diria nem tanto só os pontos, porque pontos e zonas erógenas, isso é muito particular de cada um, né? Então, tem gente que vai sentir muito o interno do braço e tem outros que tocar aqui irrita. Então, não tem muito como dizer aqui é para todo mundo igual. Tirando, claro, a parte íntima, que ali vai ter sempre, né, um prazer. E também é muito particular a forma que toca, né? Não é de qualquer jeito que eu digo, é igual para todo mundo. Então, é mais, seria a tua pergunta, o que que leva, né, a você ter esse movimento ali, onde você, a excitação sobe e tal, a intenção, os tipos de toque, que são toques suaves, toques mais com presença, outros mais fortes, né? Tudo isso na hora certa, na intensidade certa, é o que proporciona esse momento. Vou ter que fazer, gente, por curiosidade. Não, como eu te falei no início, antes da gente começar a gravar, eu gosto muito de estudar as pessoas, o ser humano. E eu tenho entendido ao longo da minha vida que nós somos muito mais do que aquilo que somos. Sim, Existe muito mais em nós do que aquilo que a gente. Ah, não, eu sou assim. Não, existe muito mais dentro de cada um. E a gente não explora isso. sim, Ou não busca conhecer isso. E eu acho que conhecimento é uma coisa que a gente tem que morrer buscando sim, concordo. o tempo todo. Existe alguma base científica hoje que sustente o que é aplicado no Tantra? Ou não? Base científica. Ou apenas a própria história, a própria cultura que veio mostrando ao longo do tempo que funciona? Sim, eu acredito que a base científica que você se refere pode ser a comprovação da melhora, né? É. Então eu pego uma pessoa que, né, tem alguma situação com a sexualidade, né? Às vezes os hormônios até estão em baixa, a testosterona, ela é produzida sempre mais conforme tu estimula, né? Tudo isso, a sexualidade no homem, a lubrificação íntima na mulher, tudo isso vai melhorando. Então, cientificamente, a gente vê a melhora É acontecendo, né? porque o corpo responde, né? Isso, exatamente. E quais são os principais bloqueios mentais que impedem uma pessoa de viver uma vida abundante? Uma vida abundante, as crenças limitantes, né? A crença de não merecimento, a crença de que eu não sou suficiente, a crença de escassez, que esse pouquinho tá bom, já é suficiente, e principalmente de não explorar o seu máximo. As pessoas elas se colocam numa posição muito pequena. Eu percebo assim, eu tenho meu empreguinho, a minha casinha e o meu carrinho. E tá Sou tudo bem. feliz. Não tá feliz, a sua vida tá pequena. Tanto é que a pessoa fala algumas coisas até no diminutivo, né? Sim. Então, essa ideia de que nós somos pequenos, a gente tá aqui, e principalmente entrando para um campo até espiritual, quando fala eu aqui, ser humano, Deus grande lá no céu, né? Então, a gente se coloca num lugar de pequeno. E a verdade é que nós não somos isso, né? Nós somos centelhas de Deus, então nós somos muito grandes e muito poderosos. E quando você interioriza isso e você começa a afirmar isso todos os dias, aí entra a reprogramação mental. Você sai daquela crença de eu sou pequeno e eu não mereço tanto e passa a se entender como parte de todo o universo, de tudo que é, né? O universo, Deus, o vácuo quântico, tudo isso é a mesma coisa, cada É. um utiliza Usa o nome que quiser, o mas a nome que energia é a quiser, mesma. é energia quântica, taquiônica, tudo isso. Então, quando eu me vejo parte de tudo isso, eu entendo que eu mereço sim uma vida abundante. Então, passa a ser
uma coisa mais fácil de eu enxergar merecedora disso. Porque se eu não me vejo merecedora, não vai chegar até mim nunca. Eu sou meio, até meio abusado nessa área, de vez em quando, porque é normal a gente ter os momentos de, né, de queda, de depressão. Aí eu me olho no espelho e me digo a mim mesmo, eu tenho muitas reuniões, né? Tu sabe quem tu é? Cara, tu tá lembrando de quem tu é filho? Então, é Pô, sobre isso. acorda. Aí é uma questão de identidade, né? De você saber quem Sim, você é nesse universo. exatamente. É você não se esquecer de quem você é, que aqui nós estamos vivendo uma experiência física, né? Mas somos muito mais do que isso, né? Para quem acredita que é só esse momento, essa vida, e não teve nem nada antes e nem terá depois, realmente vai viver sempre nessa vida pequena. Grace, existe algum risco em mexer com esse tipo de prática sem preparo ou acompanhamento? O risco, tu Exemplo, diz de alguém fazer sozinho exemplo, ou um não, exemplo. profissional? O cara tá lá, a menina tá lá, aquela gatinha, gostosinha, os caras vão. Mas essa guria não estudou isso. Ela é só uma menina bonita e gostosa, que aparece bem no vídeo. E tá usando o nome, o Tantra, como o apelo comercial. Vai ser só uma transa ou pode causar mal às pessoas que vão receber? Não, acredito que não. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque quando. Essa é minha cabeça louca. Se eu estiver errado, me corrige. Porque quando a gente fala do Tantra, da forma que você falou, a pessoa que vai para te doar é uma doação, e a pessoa que vai para receber, e existe uma troca de energia. E essa energia não está falando aqui de tesão, está falando de entrega. O tesão é consequência daquilo que acontece no teu corpo, mas é uma troca de energia. Sim, E se eu vou lá e a menina é a menina do job, ela não está atrás de energia, não é uma entrega, ela está esperando a hora de cair o Pix. o Pix, ó. E ponto. Não que o Pix seja ruim, É, ele é muito bom. Mas o problema é, eu estou falando aqui, porque aí nós vamos falar em termos de campo energético. O que eu estou recebendo ali de forma de energia vai me fazer bem ou isso. mal? Mas isso, Sandro, em qualquer situação. Não precisa ser alguém que você vai pagar o Pix. Você pode encontrar uma pessoa e ficar um mês conversando com ela e aí, de repente, vocês resolvem para uma parte mais íntima, mais quente e você recebeu uma energia totalmente inadequada que vai te fazer mal. Né? Então, a troca energética ela está acontecendo o tempo todo, está acontecendo aqui entre nós agora. Tá, boa. Né? Então, mas quando vai para uma coisa que mexe com a sexualidade, é claro que acessa um campo um pouco mais denso, um pouco mais profundo, né? E se essa energia não for legal, pode ela que está ali na postura de profissional se sentir mal, quanto pode a pessoa também, né? Então, isso é uma via de mão dupla para os dois lados. Por que tantas pessoas travam quando o assunto é prazer, sucesso e dinheiro? Também é uma raiz emocional de crença? Sim, são crenças, né? A humanidade foi acostumada a viver só na batalha, né? Na dificuldade. E aí, quando fala em prazer, como assim prazer? Eu uso até a- um exemplo assim que eu gosto de dar, por exemplo, você faz massagem, ok, que delícia, você faz cada 15 dias, né? E aí tá tudo bem. Você pode falar para qualquer pessoa, você sai de casa, fala para tua mulher, vou lá fazer massagem. Tá tudo certo. E agora, se tu fala assim para um amigo ou, né, até para tua mulher, né, alguém ali, vou lá fazer uma massagem tântrica. E a pessoa sabe o que é. Vamos supor que não existe nada deturpado. Estamos falando do tantra que é certo, correto, a forma como é ética e correta. E ainda assim as pessoas não querem falar sobre. Não querem. Eu passo por isso que ninguém gosta de indicar. Ai, vai lá que eu faço tantra com a moça lá, como indica a massoterapeuta, que é boa e alinhou minha coluna, entendeu? Porque a maioria não quer falar que vai fazer tantra, principalmente os É homens, como se ele tivesse ido lá fazendo uma coisa uma errada. coisa errada, né? Porque isso a gente vai mais a fundo, né? Existe, claro, todo o tabu que é mais o prazer, quando se mexe no prazer. Por exemplo, a mulher vai no ginecologista, ela precisa ir
Ela vai para fazer um exame de rotina, ele vai lá, mexe na parte íntima dela. E tá tudo certo. Ninguém nunca questionou uma mulher ir num ginecologista homem que mexe na intimidade dela. Por quê? Porque não tem prazer. É só o prazer que está em jogo. Por que que... Ah, mas é médico. Ok, e o terapeuta que estudou e se formou, ele não tem menos prestígio que um médico? Ele está trazendo cura? Ele está elevando toda a energia dessa mulher? Ele está mexendo com várias coisas importantíssimas e valiosas. Mas Aí, porque ele traz prazer, aí eu vou entrar num assunto mais difícil agora. manda. Para ti, profissional do Tantra, ter um relacionamento, como que você é a cabeça desse cara? Difícil, muito difícil. Não só para mim, para todo mundo que trabalha com Tantra. Eu tô te usando como exemplo aqui porque tu tá na mesa, né? É complicado mesmo para aceitar isso, né? E às vezes funciona melhor quando os dois são da mesma área, né? E acabam trabalhando com isso juntos e tal, mas ainda assim não se torna alguma coisa fácil. Eu já vi de todo tipo. Quem trabalha junto se dá bem, quem trabalhou junto e se deu tudo errado, quem não tinha nada a ver com o Tantra e o outro parceiro tinha, e sempre precisa se haver uma coisa muito esclarecida sobre o que está acontecendo, muito aberto, não dá para ter nada ali na entrelinha. É porque aí é a cabeça de quinta série. Cabeça de quinta série é aquela hora. Porque aí o cara fica pensando, pô, não, tudo bem, é profissional, minha esposa é profissional, tá. Aí ele tá, vai sair com ela para jantar no restaurante, aí encontra um cliente. Oi, querida, que saudade das tuas mãos. Né? Meu Deus. Situação complicada. Total. É. Não, geralmente isso já me aconteceu, não assim, né? De estar Olha, com eu sou alguém. exagerado, óbvio. Sim, sim, mas já aconteceu de encontrar no mercado e tal. E a gente só dá um oi de longe, às vezes mal isso, e eu sempre entendo. E eu não falo disso por causa da sexualidade. Eu falo disso porque a sexualidade nos traz o entendimento de intimidade, Sim, sim, né, de relacionamento. sim. Então, nós fomos programados para que a pessoa do qual você tem intimidade, você tem relacionamento. É, exatamente. Mas você É uma crença. é uma crença, tudo é crença, tudo que a gente traz e que tu diz é assim é crença. É, você imagina que eu sei que talvez tenha um cliente meu que tem na sexualidade dele mais abertura para falar e demonstrar e mais intimidade comigo do que com a própria mulher. Se eu casar com uma massagista, até eu vou dizer assim, não comente sobre o seu trabalho em casa. Né? Então, existem limites, né? É, tudo bem, você trabalha, ok, é teu trabalho. Sim. Mas não vamos conversar sobre trabalhos em casa. E tem o lado positivo, né? O cara que é casado com uma massagista. Tem que ter um lado positivo, né, Sandro? Aí o cara vai Mas tu ser. pensa só, esse exemplo que eu dei do ginecologista, Sim, seria é a mesma verdade. coisa. Esse homem atende mulheres Mas o dia inteiro. eu já vi marido. Aí eu tô falando por minha época de pastor, que eu cuidava de casais. Não deixava a mulher ir no ginecologista homem. Sim. Só em ginecologista mulher. Sim, tem tudo Que isso também é outra besteira, né? Tá indo lá para se tratar de algum problema. Sim. Se alguém que está nos assistindo agora e sente que está travado na vida, Grace, qual seria o primeiro passo prático que você recomendaria? Se inscrever na minha mentoria Mente Próspera. Vamos lá. Vamos falar sobre o que é a tua mentoria. Vamos lá. A Mente Próspera é uma mentoria de reprogramação mental, disso que a gente falou um pouquinho antes, né? Falando de você limpar crenças limitantes, tudo isso que está travando a vida e passar a ter uma nova mentalidade. Então, isso é fundamental para qualquer assunto, não só para prosperidade, né? Mas para qualquer relacionamento, família, todos os assuntos que estão te incomodando, eles são por conta de crenças que você carrega e elas estão te travando. Então, você precisa limpar tudo isso da mente e trazer uma nova mentalidade, uma maneira de se enxergar. Então, na mentoria, a gente trabalha isso. São encontros semanais, né? Onde a gente vai através de algumas técnicas, e aí depois você vai com tarefas para fazer durante a semana, né? E tudo isso para trazer essa mentalidade nova, onde você passa a se enxergar diferente, a ter atitudes diferentes na sua vida e, com certeza um resultado, né, de tudo isso.
Quem está nos assistindo agora quiser procurar você para fazer mentoria ou para saber mais sobre massagem tantra, ou até para agendar, né, o seu horário, faz como? Pode procurar no meu Instagram, que é Olha para cá. grace.terapeuta. É bem fácil, grace.terapeuta. Ou no meu celular, né? Que é o 47996172097. Pode chamar lá, a gente conversa, eu explico desde do que é o Tantra, massagem, a mentoria, tudo isso a gente conversa. Atende homens, mulheres e casais. Homens, mulheres e casais, exatamente. Jovens já procuram? Sim, já atendi jovens também. Não é tão comum, né? Assim, menos de 20 anos é bem difícil, de 20 a 30 já atendi vários, mas o grande público é de 35 para cima. Os velhinhos. Até mais velho, até já atendi também mais velhos de 70 anos. Interessante. É. Não, tem muita coisa ainda para ser abordado sobre o assunto e muito a ser explorado também sobre o assunto. Mas nessa primeira, nós já estamos aqui há 50 minutos conversando. Passou Passa muito voando. rápido. Eu não fiz todas as perguntas, não saí da primeira página, então eu já tenho perguntas para uma Viu? próxima. Já tá aí. Para uma próxima. Quero te agradecer muito por ter essa disponibilidade e ter acreditado em mim. Eu chamei ela por telefone no WhatsApp, se ela saber quem eu sou. Eu me acho estranho. Eu já fiz isso com outras pessoas, tá? Eu chamei, foi a doutora Gabriela lá de Pomerode, porque eu vi ela era uma médica louca. Ela faz nado mar aberto, corrida rústica. Não, ela é doida. Eu sou atleta, ela é doida. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, vamos sentar para saber o que esse emaranhado de coisa. Porque eu gosto e eu acho que esse tipo de informação traz para as pessoas que estão nos assistindo uma forma de abrir um pouquinho a cabeça e ver o mundo de uma forma mais ampla. Então, eu te agradeço muito. Gratidão, Sandro. Gratidão por estar aqui, poder falar um pouco sobre tudo isso que eu gosto tanto, ajudar mais pessoas, né? Que bom. Muito bom. E você que me acompanhou, meu, muito, muito obrigado. E como eu sempre digo, que você fique bem, que você fique com Deus e viva além do seu olhar.